Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo-lhe, ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale mais uma vez conosco, Pai, porque somos servos Teus e precisamos ouvir a Sua voz continuamente. Fala conosco, ó meu Deus, e nos transforma segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, ó meu Deus, a nos tornarmos homens e mulheres melhores cada dia que passa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Glórias a Deus. Esse texto nos traz uma particularidade que somente a gente observando e fazendo comparações com o restante do Evangelho, para nós observarmos que Jesus faz um milagre de uma forma diferente. Eu não falo da questão em relação a Jesus ressuscitar um morto. Não, porque Jesus, sendo quem é, nós não podemos nos espantar ou ficarmos surpresos ao ouvirmos falar que Jesus ressuscitou um defunto. Não, isso não é nada incomum para o Senhor Jesus. Se nós formos ver até nos dias de hoje, a história nos mostra que pessoas foram ressuscitadas. Se nós observarmos e sairmos procurando, nós estaremos ouvindo testemunhos de pessoas que foram ressuscitadas mediante o poder de Deus, até nos dias de hoje. Eu mesmo conheci, já contei esse testemunho nessa igreja, que eu conheci um homem que nasceu de uma mulher morta. Calma, não pense, não é um fantasma de forma alguma. Muito pelo contrário. Essa mulher havia morrido. E seu marido não se conformava com a morte dessa mulher. Isso há muitos anos atrás, em uma cidade, não, na verdade nem era uma cidade, num sítio. E lá a situação era tão precária, que enquanto o povo estava velando o corpo da mulher, que ainda estava sobre a cama, enquanto o marido chorava ali, os vizinhos, os parentes e amigos estavam juntando madeira e batendo prego, fazendo caixão para essa mulher. Mas para espanto de todos, aquela mulher que havia morrido de uma forma muito dolorosa, muito terrível, segundo contou o pai desse homem que eu conheci, ele contando o testemunho, ele disse que a sua esposa tinha sido acometida de uma enfermidade tão grande internamente, que o seu útero já havia sido perdido, diluído com a podridão que ela tinha por dentro. E isso tudo causou-lhe a morte. E enquanto estavam batendo os pregos na madeira, fazendo o caixão, este marido, desconsolado, de joelhos na cama, debruçado sobre a sua mulher, chorava e pedia a Deus um milagre. O milagre aconteceu. Essa mulher ressuscitou. E não somente ressuscitou, como ressuscitou com os seus órgãos internos completamente restaurados. Tanto que ela teve filhos depois que ela ressuscitou. E eu tive
a graça de Deus, o privilégio de conhecer um desses filhos. Até nos dias de hoje, ainda esse tipo de coisa acontece. Segundo diz as Escrituras, os sinais seguiriam os que creem. Se os sinais seguirão aos que creem, nós cremos, os sinais seguem. É claro que eu não estou dizendo para que toda pessoa que você encontrar morta por aí saia tocando nela e determinando para que ela ressuscite, que vai ressuscitar. Não, isso não vai acontecer. Porque se isso continuasse acontecendo desde a ressurreição de Cristo até os dias de hoje, se ao invés de nós termos hoje 7 bilhões de pessoas sobre a Terra, nós teríamos aí hoje talvez 50 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Porque todos os mortos nós iríamos querer ressuscitar, e todos eles iriam ressuscitar. Mas não acontece dessa forma. O mistério de Deus sobre a vida é algo maravilhoso, algo fantástico. E está sempre embaixo da vontade de Deus e da permissão de Deus. E nós não podemos nos esquecer nunca que a morte é o salário do pecado. E pela humanidade herdar o pecado de Adão, todos nós herdamos a morte. Tanto é que essa mulher já não é mais viva, ela morreu uma segunda vez. Ela não está entre nós nos dias de hoje mais. Bom, mas a particularidade não é a ressurreição de um defunto. A particularidade não é Jesus fazer um milagre. A particularidade é que, neste caso, diferente da maioria dos casos que nós vemos de milagres feitos por Jesus, são que a maioria deles, a pessoa necessitada do milagre, corria atrás de Jesus pedindo um milagre. A maioria das pessoas clamavam a ele pedindo um milagre. Outros até tocavam em Jesus sem que Jesus percebesse, mas o milagre acontecia. As pessoas iam de encontro a Jesus para receber o seu milagre. E este aqui que acontece, que nós podemos observar, ele está na contramão de todos os outros casos. Pois, afinal de contas, é Jesus quem leva o milagre até esta mãe que chora, que sofre com a morte de seu filho. Se nós poderíamos citar aqui cegos de Jericó, nós poderíamos citar a mulher que tinha hemorragia já há 12 anos. Nós podemos citar o caso da filha de Jairo. Nós podemos citar vários casos de pessoas que correram e se humilharam diante de Deus, que clamaram, que choraram, que imploraram para que Jesus viesse intervir em sua necessidade. Neste caso, nós vemos algo de diferente acontecer. E é neste ponto que eu quero tocar. Porque muitas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. Nós nos sentimos como que se Cristo não estivesse nos vendo. Somos acometidos por problemas sérios, às vezes problemas de saúde, às vezes perseguição no trabalho, às vezes problemas em meio à escola, dentro da família, às vezes um lar sendo destruído. E às vezes nós paramos e choramos conosco mesmo dizendo: parece que o Senhor me abandonou. Parece que Deus não está vendo a minha aflição. Mas a grande verdade não é que Deus não está vendo a sua aflição. Ele está vendo a sua aflição. Mas como diz o apóstolo Pedro, importa que por muitas tentações, que por muitas provações, venhamos ser provados. E sendo provados, sejamos então aprovados. Paulo escreve na sua carta aos Romanos, dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ei, você não foi abandonado por Deus. Você não foi esquecido pelo Senhor. Se você está passando por uma prova, passando por uma dificuldade,
o Senhor está vendo. E pode ser este o momento do Senhor tocar em você para que o teu problema deixe de existir. Assim como o Senhor tocou neste esquife e fez com que o problema desta mãe viesse deixar de existir. Nós podemos observar algumas coisas nesse texto, nessa passagem, que nos pode ser de muita utilidade para nós mantermos a nossa fé firme, sempre constante no Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender, o versículo 13 desse texto diz que o Senhor a viu. Diz assim: e vendo-a, o Senhor viu essa mulher. Olha, o Senhor te vê. O Senhor sabe exatamente o que passa com você, o que você está passando exatamente. Só o Senhor sabe. Pode ser que o seu problema seja um segredo até para o seu mais íntimo, até para a pessoa mais íntima. Pode ser segredo para ela, mas para Deus não é. Saiba que Deus está te olhando. A Bíblia ainda diz mais, que os olhos de Deus estão olhando pela terra, passeando pela terra, mirada sobre a terra, buscando nela a quem Ele possa se fazer forte. Deus está continuamente com seus olhos voltados sobre a terra, buscando em quem Ele pode se mostrar forte. Como que Deus pode se mostrar forte na vida de alguém? Deus se mostra forte na vida de alguém fazendo milagres, solucionando problemas, curando enfermidades, restaurando famílias, elevando o caído, trazendo do monturo o desprezado e colocando ele em um patamar tão alto ao ponto de fazer inveja ao mais ímpio pecador. Deus nos olha. E se você está passando por um problema ao qual te faz sentir o coração apertado, como se Deus não estivesse lhe vendo, saiba que o Senhor te diz neste momento: eu vejo as suas aflições. Outro detalhe muito importante que nós vemos acerca de Jesus aqui é que ele moveu-se de íntima compaixão. Vamos dar sequência na leitura do verso 13. Jesus a viu e depois moveu-se de íntima compaixão. Diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Uma vez eu já preguei falando sobre compaixão. Uma vez já preguei aqui falando sobre este sentimento que o Senhor tem para conosco. Quando Deus ele sente compaixão do seu povo, quando o Senhor sente compaixão de nós, entenda que o Senhor ele coloca os seus sentimentos dentro dele. Ele olha para você, ele vê o teu sofrimento e ele sofre com você neste momento. Ele vê o seu choro, vê o seu pranto e pranteia com você neste momento. Ele vê a sua tristeza, se entristece com você. Ele vê a sua dor e sente a sua dor. E foi exatamente assim que o Senhor se sentiu quando olhou para aquela mulher. Observe o texto, que o texto diz que ao chegar na entrada da cidade, uma grande multidão acompanhava o velório, acompanhava o enterro, acompanhava o cortejo fúnebre. Eles estavam indo enterrar aquele jovem. E os olhos do Senhor estavam voltados não para a multidão, nem para o defunto. Estava voltado para aquela mãe desesperada. Por quê? Porque ao vê-la, ele sentiu a
E Jesus, ele pode sentir, saber o que é a dor da perda de um ente tão querido. Porque afinal de contas, nós não podemos nos esquecer da história do próprio Jesus como homem. A Bíblia nos fala que Jesus nasceu em meio a uma família. Ele teve um pai que o criou. Ele teve um pai adotivo que o criou. A Bíblia não nos mostra, não nos revela em detalhes o destino de seu pai, mas nos faz compreender, e a tradição nos mostra isso, que seu pai havia morrido. E se seu pai havia morrido, ele sentiu essa dor. Ele sentiu a dor de perder alguém tão querido, alguém tão íntimo. Nós sabemos que José não era o seu pai legítimo. Afinal de contas, ele foi concebido através do poder do Espírito Santo quando visitou a Maria. Mas aquele homem não o criou de forma diferente aos seus filhos. Muito pelo contrário. Cuidou dele como um filho amado. Ao ponto de as Escrituras nos dizer que Jesus era carpinteiro. Ser carpinteiro era a profissão de seu pai. Isso nos mostra que José o amava. E se Jesus herdou a profissão de seu pai, ele teve muitos contatos íntimos, muito momento onde provavelmente só esteve os dois. Imaginem que ele um dia teve que chorar a morte do seu pai terrestre e não pôde fazer nada por ele, porque como diz a Bíblia, como diz as Escrituras, há tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus recolher ao seu padrasto, a José, havia chegado. Ele então sentia a dor que aquela mãe sentia de estar vendo o seu mais querido sendo enterrado. Por isso, ele moveu-se de íntima compaixão. Não pense que Jesus não entende os seus problemas. Não pense que Jesus não entende a sua dor. Ele entende a sua dor. Ele sabe o que você passa. Ele sabe, ele te conhece. Lembre-se que um dia ele esteve no local onde você está hoje. Uma outra coisa que nós devemos observar, que encontra-se também no verso 13, é o que Jesus diz para essa mulher: não chores. A vida nos faz chorar. Muitas vezes nos faz chorar de uma forma que parece que ninguém está nem aí para as nossas dores. Às vezes choramos e não demonstramos para ninguém. Choramos por amor, principalmente quando se é jovem, adolescente. Choramos quando temos que nos afastar de alguém que nós gostamos muito, um amigo, um parente que vai viajar, ou numa mudança. Às vezes choramos. Choramos também quando perdemos algum amigo que é levado pela morte. Mas o Senhor quer sempre enxugar as nossas lágrimas. Como diz as Escrituras, nós devemos levar todas as nossas aflições diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Quando a Bíblia nos fala que Deus tem cuidado de nós, não é que Ele cuidou de nós no passado, não. Quer dizer que Ele cuida de nós continuamente. Então, seja qual for a tua dor, saiba que o Senhor cuida de você. O Senhor tem cuidado de você. Portanto, não chore. Entregue as suas aflições na mão do Senhor e aguarde, porque a bênção é certa. O milagre é certo. O Senhor quer sempre enxugar as nossas lágrimas. E quando nós estamos aflitos, se nós buscamos ao Senhor, Ele sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Da mesma forma que Ele consolou essa mãe dizendo: não chore, mostrando que Ele estava comovido com aquela situação.
O Senhor sempre tem uma palavra de conforto a cada um de nós, porque Ele sabe o que nós estamos passando. Nós podemos observar também que Jesus se aproximou daquela mulher. Observe o versículo 14, diz assim: e chegando-se, tocou o esquife. Foi Jesus quem se aproximou. Observe, foi Jesus quem se aproximou. Jesus sempre está ao nosso lado. A palavra de Deus nos diz que Ele disse assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos estaria conosco. Uma vez ele falando aos seus discípulos, Senhor, eu vou, mas eu vou também mandar para vocês, enviar um Consolador. Ele não iria nos deixar só, Ele não iria nos abandonar. Ele poderia até não estar presente, mas Ele iria fazer com que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. O Senhor, Ele está conosco a todo instante, através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não te abandona. O Senhor se aproxima de nós, se aproxima de você. Ele jamais vai se afastar de você. Ele jamais vai tirar a sua presença de perto de você. Ele sempre vai estar ao seu lado. Outro detalhe que nós podemos observar é que Jesus tocou no esquife. Essa palavra esquife, para alguns, muitas pessoas não sabem o que significa esquife, não sabem exatamente o que é um esquife. Existem piadas dizendo que Jesus era músico, porque diz que Jesus tocou esquife. Mas na verdade o esquife, ele seria como se fosse uma rede, onde a pessoa, o defunto é colocado, onde tem uma haste comprida, onde alguém carrega segurando na parte de trás e outro segurando na frente. As pessoas que são do Nordeste, as mais antigas principalmente, sabem do que eu estou falando, porque talvez já tenham vivenciado, já tenham visto isso acontecer. Imaginem uma rede amarrada com uma pessoa dentro e um mastro sendo colocado para que o defunto seja carregado por aqui. Um esquife é algo semelhante a isso, algo bem parecido com isso. E nós temos que observar o seguinte: tocar num defunto era algo proibido ao judeu, porque segundo as Escrituras, tocar num defunto era o mesmo que tornar-se imundo. Jesus, ele quebra os paradigmas, Jesus, ele quebra as regras, e ele toca no lugar onde o defunto havia sido colocado, não se importando com o que as pessoas iriam dizer, não se importando com a opinião dos religiosos. Jesus, ele tocou exatamente em cima do problema, porque para aquela mãe desesperada, o problema dela era aquele esquife sendo carregado com seu filho. Aquele era o problema dela. Então não imagine que o seu problema é algo tão difícil, ou é algo tão nojento, é algo tão intocável por Deus. O Senhor toca. Ele não se importa com o que as pessoas dizem. Ele não se importa com o que as pessoas pensam. O Senhor se importa com você e com o seu problema. Ele toca o seu esquife para fazer o seu milagre. Qual que é o seu problema? O que é que está sendo carregado da sua vida para ser enterrado? O que é que as pessoas, o mundo, a multidão está levando de você, que é seu tão querido e que você não quer que seja levado e enterrado? Qual é o seu problema? O Senhor sabe.
E Ele neste momento toca no seu problema e diz: jovem, levanta-te. Ele diz para o seu problema: deixa de existir. A partir de agora é vitória. A partir de agora é solução do problema. A partir de agora é momento de festa e não mais de pranto, de tristeza, de dor por algo perdido. O Senhor sara as suas feridas. O Senhor soluciona os seus problemas, porque Ele está do seu lado. Ele está contigo e Ele quer dizer: jovem, levanta-te. Problema deixa de existir. Doença suma. Perseguição já era. Desemprego, as portas estão abertas. Dor, agora é paz. Tristeza, vai embora e dê lugar à alegria. O Senhor nesse momento toca em seus problemas. Não importa a área da sua vida, não importa qual seja o seu problema, para Jesus não há impossível. Para o Senhor não há impossível. Você pode achar que não tem solução. Você pode imaginar que já era. Você pode imaginar que já estão jogando uma pá de terra em cima. Mas saiba que para o Senhor não há problema. Lembre-se, Lázaro já estava enterrado há dias. Se ele não ressuscitasse, ele já estaria fedendo, cheirando mal, cheirando podridão. E Jesus diz para ele: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Seus órgãos voltaram a funcionar, o seu coração voltou a bater, o seu sangue voltou a ser sangue novamente, a sua saúde foi completamente reestruturada. Para o Senhor não há impossível. Aquele jovem já estava sendo levado para ser enterrado, e mesmo aquela mulher não correndo atrás de Jesus, mesmo aquela mulher não indo atrás dele, Jesus estava vendo aquela mulher, viu o seu problema e deu a solução para o problema dela, assim como está dando solução para o seu problema neste momento. Creia que Jesus é a solução de todos os seus problemas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.